Todos conhecemos o glamour das celebridades, carros velozes, tapetes vermelhos e milhões de fãs. Mas o que ocorre quando a velocidade dos carros ultrapassa o limite? E quando os holofotes viram uma busca intensa sobre uma carcaça retorcida? O que isso revela sobre a fragilidade da vida, até para quem parece invencível? Fique aqui e descubra enquanto exploramos 10 famosos que destruíram seus carros e sobreviveram para contar. Ou será que sobreviveram? O ano era 1984 e Vince Neil, o vocalista da banda de glam metal Motley Crue, estava vivendo a vida no limite. Em um dia fatídico, Neil resolveu ir rapidamente a uma loja de bebidas perto de sua casa em Redondo Beach, Califórnia. O veículo escolhido era um de Tommaso Pantera vermelho, um carro esportivo com motor V8 central que era tão chamativo quanto o próprio astro do rock. O que era uma tarefa simples virou uma tragédia que mudou sua vida para sempre. Neil, que estava embriagado na época, perdeu o controle do Pantera e colidiu de frente com um Volkswagen que vinha na direção contrária, enquanto Neil escapou com ferimentos leves. Seu passageiro, Nicholas Hazel Dingley, o baterista da banda finlandesa Hanoi Rocks, não teve a mesma sorte. Dingley perdeu a vida no acidente e o casal que estava no Volkswagen sofreu ferimentos graves. O incidente levou Neil a cumprir 15 dias de prisão e pagar impressionantes 2,6 milhões de dólares em restituição. Em uma entrevista de 2015, Neil descreveu a penalidade financeira como absurda, mas o impacto emocional foi sem dúvida muito maior. Enquanto o acidente de De Tommaso Pantera de Vince Neil foi um incidente chocante, Rowan Atkinson não bateu seu McLaren apenas uma vez. O homem por trás do icônico personagem, Sr. Bean, também tem uma paixão por carros. Ele possuía um McLaren F1, um carro tão britânico quanto ele, e que ele bateu não uma, mas 2 vezes. O primeiro acidente foi uma pequena batida com um carro compacto da cidade. O carro foi consertado e Atkinson continuou dirigindo-o por mais 12 anos. Depois veio o segundo acidente, bem mais sério, que resultou no carro pegando fogo. Os reparos levaram 1 ano, mas o mais impressionante é que Atkinson depois vendeu o carro por incríveis 8 milhões de libras, tendo um lucro de 7 milhões de libras. É como se o carro tivesse 9 vidas, assim como os personagens que Atkinson costuma interpretar, porém, Lisa não teve tanta sorte. Infelizmente, Lisa Left Eye Lopes, integrante do grupo feminino americano de maior sucesso de vendas, o TLC, era conhecida por sua personalidade explosiva e seu estilo único de rap. Em 2002, ela se viu dirigindo pelas estradas sinuosas de Honduras em um Mitsubishi Montero Sport alugado. Ao tentar desviar de um caminhão lento e de um carro vindo na direção contrária, Lopes perdeu o controle. O SUV capotou várias vezes, batendo em 2 árvores antes de parar. Lopes, que não usava cinto de segurança, morreu na hora, enquanto seus 5 acompanhantes sobreviveram. O incidente foi até gravado em vídeo por um dos passageiros, tornando-se um dos acidentes de carro de celebridades mais documentados. Passando para alguém muito documentado e ainda vivo para contar a história. Leonardo DiCaprio, o astro de Hollywood conhecido por seus papéis em grandes filmes como Titanic e A Origem, passou por um grande susto em 2009. Enquanto dirigia em Los Angeles, o carro de Leonardo DiCaprio sofreu uma leve colisão. Ninguém se feriu gravemente, mas o incidente serviu de alerta para o ator. É fácil esquecer que até quem vive personagens invencíveis nas telas não está livre dos perigos reais. Agora, conheça a história de James Dean, que não teve a mesma sorte. James Dean, o icônico ator e galã dos anos 1950, tinha uma paixão por corridas de automóveis. Em um dia fatídico em 1955, Dean decidiu dirigir seu novo Porsche 550 Spider até uma corrida em Salinas, Califórnia. Ignorando o conselho de rebocar o carro, Dean estava ao volante, acelerando a 85 milhas por hora, quando o desastre aconteceu, tentando desviar de um Ford que vinha em sua direção. O Porsche de Tudor Dean colidiu quase de frente, fazendo o carro capotar várias vezes até cair em uma vala. Dean nunca recobrou a consciência e morreu na hora. O acidente se tornou um fenômeno cultural, aumentando ainda mais o status lendário de Dean. Seu amor pela velocidade e sua morte prematura viraram tema de músicas, documentários e estudos acadêmicos. O Porsche 550 Spider que ele dirigia ficou infame como o carro que matou James Dean e réplicas desse carro ainda são feitas até hoje. No entanto, alguém que ainda pode contar sua história é Kevin Hart. O comediante Kevin Hart passou por uma experiência de quase morte em 2019, quando seu Plymouth Barracuda 1970 saiu da estrada nas colinas de Malibu, atravessou uma cerca de madeira e caiu em um barranco. Hart sofreu graves lesões nas costas e precisou passar por cirurgia. O acidente foi um alerta para o comediante, que depois expressou sua nova valorização pela vida em um vídeo emocionante no Instagram.
Vamos voltar no tempo, muito antes do Instagram existir. O mundo ficou chocado quando saiu a notícia de que Diana, princesa de Gales, havia morrido em um acidente de carro em um túnel de Paris em 1997. Diana estava em um Mercedes-Benz S280 com seu amante Dodi Fayed e o motorista deles, Henri Paul. As investigações apontaram que a embriaguez de Henri Paul contribuiu para o acidente, mas teorias da conspiração sobre a morte de Diana circulam desde então. Alegações de conspiração criminosa, alimentadas pelo pai bilionário de Fayed, apontaram para vários serviços de segurança nacional e até mesmo para o ex-sogro de Diana. Indo para 2014, temos outro comediante que teve sorte o suficiente para poder contar sua história. O comediante Tracy Morgan teve uma experiência que mudou sua vida em 2014 quando sua limusine foi atingida na traseira por um caminhão do Walmart na New Jersey Turnpike. O acidente foi devastador. Tracy Morgan sofreu múltiplas fraturas e ficou em coma por 2 semanas. Seu amigo e também comediante James McNair perdeu a vida no acidente. O motorista do caminhão do Walmart, acordado há mais de 28 horas, foi acusado de homicídio veicular e agressão com veículo automotor. A recuperação de Tracy Morgan foi longa e árdua, tanto física quanto emocionalmente. O acidente teve um impacto profundo em sua vida e carreira. Ele precisou reaprender a andar e fez fisioterapia intensa. O incidente gerou um processo contra o Walmart, resolvido por valor não divulgado. Mas as marcas emocionais permanecem. Passando para um dos jogadores de futebol mais bem-sucedidos do mundo, Ronaldo. Em 2009, o amor de Cristiano Ronaldo pela velocidade encontrou um choque de realidade. Apenas 2 dias depois de adquirir sua Ferrari 599 GTB Fiorano, o atacante se viu encarando os restos destruídos do carro. O cenário era um túnel onde o limite de velocidade era de apenas 60 milhas por hora. Ronaldo saiu ileso, atribuindo o acidente a uma estrada oleosa e escorregadia. No entanto, as autoridades ficaram desconfiadas, suspeitando que o ícone do futebol poderia ter exagerado um pouco no velocímetro. O que impressiona é o resultado. Uma Ferrari de 250 mil dólares com o para-brisa estilhaçado, o retrovisor arrancado e rodas que pareciam ter passado por uma zona de guerra. Ronaldo foi aprovado no bafômetro, afastando suspeitas de álcool, mas o caso gerou dúvidas sobre sua real velocidade. E agora vamos para a nossa última história, que impactou a segurança automotiva para o futuro próximo. Jane Mansfield, que ficou famosa no final dos anos 1950, teve um fim trágico em 1967 enquanto dirigia de Biloxi, Mississippi, para Nova Orleans, em um Buick Electra 225 de 1966. Mansfield, seu amante e o motorista seguiam um caminhão-trator que reduziu a velocidade por causa de um caminhão pulverizador de inseticida. O caminhão estava coberto por névoa de inseticida, quase invisível para os veículos atrás. Sem perceber o perigo iminente, o Buick, dirigido em alta velocidade, colidiu com a traseira do caminhão-trator, matando Mansfield, seu amante e o motorista. De forma milagrosa, os 3 filhos de Mansfield, que estavam no banco de trás, sobreviveram ao terrível acidente. O acidente levou à instalação obrigatória de barras de proteção em caminhões-trator, que até hoje são conhecidas como barras Mansfield. A morte prematura de Mansfield, aos 34 anos, chocou o mundo e encerrou uma carreira que era tão controversa quanto glamurosa. Seu fim trágico também levou a mudanças significativas nas regulamentações de segurança veicular, mas a um custo alto demais. Então, você está dirigindo com cautela, ciente das vidas que se cruzam com a sua, ou está acelerando em direção a um futuro incerto movido pela adrenalina intoxicante? Lembre-se, a estrada da vida é imprevisível, e às vezes a única diferença entre um quase acidente e uma manchete é um único momento. Se gostou do vídeo, inscreva-se e compartilhe para continuarmos trazendo mais conteúdos assim. Até a próxima!